A voz do cidadão. 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 Boa tarde, cidadãos e cidadãs. A propósito do meu comentário anterior sobre agências reguladoras, eu vou voltar agora à questão da função reguladora do Estado. Fica muito claro a pouca importância que a tradição, nossa tradição de cultura política francesa, né, latina, com todas as interferências e contribuições de outras culturas latinas, dá à questão da função primordial do Estado, da organização do Estado, em função da tradição inglesa, saxã. Se não vejamos a própria nominação, quando se faz a metonímia do Estado e se define o que é o Estado, se privilegia nas línguas latinas, nas concepções latinas, a função, o braço executivo do Estado. E aí cabe a nós perguntar, executivo de quê? Rapidamente, um francês, um espanhol, um italiano diria que executivo da vontade soberana do povo. Mas será que é efetivamente, na origem da tradição, da concepção de Montesquieu, quando separa as três funções do Estado, o executivo é o executivo que executa as aspirações, os desejos manifestos pela soberania do cidadão, do povo, né? E quanto à realidade inglesa, que 100 anos antes da Revolução Francesa já tinha feito uma divisão de funções entre a monarquia e o parlamento inglês, entre aquele que não só executava, mas julgava em última instância, que é a função que até hoje, aliás, é mantida pela monarquia inglesa, diante daquele outro poder que legislava e executava o orçamento público daquilo que era definido pela soberania popular. Ou seja, quem é eleito são os executores legisladores, ou melhor dizendo, os legisladores executores, né? Legislam, compõem o orçamento e executam o orçamento diante da legislação que é a expressão da vontade de seus eleitores. E cabe a função fundamental da monarquia ser o juízo em última instância, o último recurso nesse democrático jogo de conflito entre eleitores e eleitos, e parlamentares eleitos, né? Vale notar também que o sentido da palavra ruler, que antes dessa divisão de poderes já era uma atribuição até despótica de reis, de imperadores, né? Ou seja, eram chamados de reguladores. Os rulers nada mais do que a expressão máxima do ato de governar, de mandar, de exercer o poder. Como se tivesse a frisar não o aspecto executivo, nem sequer o aspecto jurisdicional, né? Ou de juízo, mas o aspecto de legislar, né? De estabelecer regras, de estabelecer normas. Daí a palavra, a metonímia, a generalização de ruler. Vale a pena pensar nessas questões. Isso é uma contribuição de reflexão que nós fazemos agora para as nossas oficinas de cultura de cidadania, sobretudo para, no momento onde nós estamos a construir a solidez das instituições de um Estado democrático no Brasil, para que ele não sirva, como sempre nós repetimos aqui, mais as vontades dos governantes do que a soberania dos cidadãos eleitores. A voz do cidadão. 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 A voz do A cidadão. voz do cidadão. A 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 voz do cidadão.